Hoje a gente vai falar um tema legal, né? O tema é a inteligência artificial, mas como que ela está influenciando no consultor SAP. E para isso, a gente tem aqui com a gente a Bruna Paz. Muito obrigado por aceitar esse convite, Bruna. Bom, Bruna, vamos lá. Conta um pouquinho, né, de você e como que você enxerga as expectativas e como que uma empresa ela pode começar a se preparar com esse perfil novo, né? Por um lado, são os consultores se prepararem, né, o quão produtivo pode ser utilizando o IA, mas como que a empresa pode começar a se preparar para ter benefício desse mundo novo, vamos dizer assim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite por estar aqui nessa conferência, pela Azug ter me dado uma oportunidade há muito tempo atrás, a gente vem estreitando essa parceria cada vez mais. Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu sou consultora SAP há mais de 10 anos, sou especialista na área de AMS, que é a área de suporte ao SAP. Criei um método único para essa área de suporte, porque não existe um curso específico, então eu peguei essa área e criei um método único, onde a gente já capacita muitas pessoas para ingressarem no mercado de trabalho SAP. Então a gente fala um pouquinho sobre inteligência também, já para preparar as pessoas não só para o mercado em si, quanto para os processos seletivos que também estão utilizando a IA, tanto para buscar profissionais no LinkedIn, quanto para analisar currículos. Então, se você não tiver o currículo no formato ideal que a inteligência artificial espera, ela já descarta você e nem chega para o recrutador. Então, tem essa questão do processo seletivo com IA, que é um desafio para a gente, para as empresas também, de adotar essa questão da IA, justamente porque para elas vai ser mais benéfico, porque ele vai fazer uma triagem ali com os consultores que têm ali os requisitos adequados para cada vaga, e nessa questão de capacitação dos funcionários para receber, para saber lidar com a IA, que não está sendo muito fácil aí, mas a gente precisa se adequar. Em relação à pergunta, né, sobre como as empresas podem se adequar a esses cenários, consultores, a primeira palavra que me vem à cabeça é capacitação. Sem a capacitação, tanto das empresas quanto dos funcionários, não vai levar a lugar nenhum. Então, primeiro, o consultor ele precisa entender que ele precisa estar apto para as vagas atuais. Então, ele precisa saber que ele não pode mais ser um consultor específico de um módulo só. Ele precisa entender da integração do SAP como um todo, porque o SAP é um sistema de gestão integrado. Então, hoje já não basta a gente saber só do módulo que a gente atua, a gente precisa entender um pouco de cada módulo e também começar a se capacitar para entender como lidar com as tecnologias, como o SAP BTP, como o Cloud, como a IA, a Joule, por exemplo, a nova IA, da assistente virtual da SAP. Então, tem uma série de fatores hoje que o consultor e as empresas precisam se capacitar. Então, as competências hoje que uma empresa busca em um candidato é que ele seja multidisciplinar. Então, um consultor que saiba não só do seu módulo, mas de outros módulos, que saiba um pouco da parte técnica, programação, BTP, IA, que não é só... às vezes a gente acha que é só colocar um comando ali que a IA vai trazer para a gente o que a gente quer. Não, você tem que utilizar as palavras certas para ela ser assertiva na resposta e você saber interpretar também aqueles dados. Então, é uma série de competências, além das competências interpessoais, como a comunicação, que é essencial para esse processo. Então, eu acredito que as empresas precisam se capacitar e capacitar os funcionários, e também elas esperam esse tipo de profissional hoje, um profissional multidisciplinar. Legal você ter feito essa explicação. Tem outra dúvida que chega muito quando a gente conversa aí em vários fóruns. A IA vai me substituir, né? Então você falou um pouco de como o consultor prepara, mas hoje você vê como que o consultor vai ver, assim, como uma ameaça ou um aliado,
né? Então, assim, porque tem muito... não, que agora a IA vai desenvolver por mim. A IA vai responder tudo por mim, eu não vou mais precisar estar aqui. Como que você vê essa posição que alguns consultores podem estar vendo como uma ameaça ou uma grande oportunidade de alancar a produtividade? Sim, excelente pergunta isso. Inclusive, é uma pergunta que eu mais tenho ouvido nos últimos tempos, de colegas de trabalho, de seguidores, de alunos, que têm essa preocupação. Mas eu digo sempre que depende. Depende porque se o consultor ele é acomodado, se ele não quer se capacitar, se ele só sabe da transação, do conhecimento funcional ali e não quer se capacitar, eu vejo como uma ameaça. Porque não tem como. A IA está aí para ajudar a gente a fazer tarefas repetitivas, coisas que são automáticas, então ela vai fazer isso. Agora, se o cara realmente gosta de estudar, se capacitar... inclusive eu lembrei de uma recente notícia que saiu em jornais internacionais sobre essa questão da IA ser uma ameaça para os consultores. Saiu no The Guardian e no AP News, se eu não me engano, uma notícia em que uma multinacional famosíssima vai precisar reembolsar o governo australiano por um relatório de $440 mil que tinha erros, né, de IA. Eles admitiram que eles usaram a IA. Mal interpretada. Mal interpretada, exatamente. Sim. Então isso mostra que a gente não sabendo lidar com a IA, não saber interpretar os dados que ela traz e confiar fielmente na IA, isso leva a gente ter um risco na nossa própria carreira e mancha a empresa que a gente trabalha. Então, eu vejo como uma ameaça para esses profissionais que não se capacitam, né, que não acompanham as novas tecnologias. Agora, para a pessoa que está ali se capacitando, que está atualizada, que está buscando praticar, que está buscando utilizar a IA, se aperfeiçoar na interpretação dos dados, na análise que ela traz, eu vejo a IA como uma grande oportunidade, um grande benefício, porque ela se torna uma ferramenta de trabalho para a gente que vai otimizar o nosso tempo, que vai trazer dados para a gente, que às vezes a gente levaria muito tempo para analisar. Ela vai analisar e a gente, tendo uma visão analítica, interpretativa daquilo, vai nos beneficiar muito em relação aos dados que ela traz. Então, para esse tipo de profissional, para esse tipo de consultor, eu vejo uma grande oportunidade para a gente, porque é uma aliada de trabalho mesmo para o nosso dia a dia. Não dá mais para combater, tem que se juntar. Exatamente. É isso, né, Bruna? Então, aí um pouco nessa linha, a SAP, ela nos últimos anos, né, desde toda a estratégia, né, de migração do ERP, seja adquirindo ferramentas, ou seja, evoluindo o produto, tem uma gama de soluções hoje. Né? Tem uma gama de soluções. Dentro desse mundo IA, assim, você pode citar algumas soluções que hoje você olha que com SAP roda bem, assim, o que na prática mesmo está trazendo benefício de produtos que você consegue ter uma virada de chave legal? Sem dúvida, as principais soluções, assim, primeiro que a SAP ela concentra todas as soluções de IA num componente chamado Business AI, e ali contém as principais soluções com inteligência artificial. Então, a primeira de todas seria o S/4HANA, que é o que mais utilizado hoje, que vem com o intuito aí de utilizar a inteligência artificial para automatizar tarefas, para otimizar o tempo ali do usuário. Ele reconhece algumas tarefas assim que são repetitivas, como conciliação bancária, reconhecimento de faturas, então ele faz de forma automática, com muita excelência, a IA. A gente tem também a solução SAP Ariba, que é uma solução totalmente integrada ali com a empresa e os fornecedores no SAP Ariba. A IA, ela tende a analisar os fornecedores e contratos, ela identifica possíveis riscos à empresa em relação a contratos, fornecedores, e também ela consegue entender ali como que a empresa pode economizar em contratos, né, e em fornecedores. Então, ela vem realmente para ajudar muito, principalmente no SAP Ariba.
E outra solução também que ela utiliza é o Success Factory, que é a parte do recursos humanos, onde ela consegue ali recomendar candidatos ideais para alguma vaga ali específica, e ela também consegue, de acordo com o perfil do funcionário, gerar planos de desenvolvimento para ele, né? Isso tudo automaticamente. E claro, por último, a Jauli, que é a assistente virtual da SAP, que ela aprende, a cada vez que você conversa com ela, ela vai aprendendo cada vez mais. Ela tem uma linguagem super natural e ela aprende com os processos ali que você vai alimentando ela, e cada vez ela vai ficando mais inteligente. E para um usuário que muitas vezes é leigo ali e começa a utilizá-la, ela vai dando muita informação que ele pode aprender com a própria IA. Então, acredito que essas são as principais que a gente pode citar aqui, né, que a SAP hoje tem utilizado bastante e as empresas têm se beneficiado bastante aí com essas tecnologias. Não, legal, Bruno. E você citou 4, se não errei nos cálculos aqui, né? Mas 4 de plataformas bem diferentes. Bem diferentes. Né? Seja uma plataforma que no passado foi adquirida pela SAP, ou seja a plataforma que ela foi evoluindo. Sim. Consultores SAP, né? Hoje, assim, que dica você dá para o consultor que queira se especializar em desenvolvimento nessas AIs? Não estou nem colocando o consultor, né, que vai gerar uma produtividade dele ali no que ele desenvolve, mas para outra finalidade. Mas quem quer se especializar mais no desenvolvimento nessas plataformas que você comentou, que dica que você tem aí para ele buscar competências? Primeiro, se capacitar em todas essas tecnologias, principalmente o consultor técnico, que agora ele vai ter que aprender sobre o SAP BTP, a linguagem de web, que hoje a SAP, a tendência dela é cada vez mais utilizar a web, a linguagem web. Então, o ABAP, o programador ABAP, ele vai ter que se adequar e se atualizar, aprendendo essa linguagem de HTML, de web, e também a linguagem ali do BTP. E o funcional, é esperado também que ele saiba um pouco dessa parte técnica, justamente para ele ter uma visão completa do negócio e conseguir ali, junto com o técnico, né, o consultor funcional e o consultor técnico, juntamente prever impactos de configurações que forem ser feitas, de implementação que forem ser feitas. Então, a minha visão é que a dica é: se capacite nessas novas tecnologias. A SAP tem o Learning Hub lá para, inclusive, pessoas que são alunos de faculdade, totalmente gratuito. Então, lá tem inteligência artificial, tem SAP BTP, tem cloud, tem todas essas novas tecnologias no Learning Hub, que a pessoa pode aprender lá. É só ter um e-mail institucional, né? E-mail institucional. Professores também de tecnologia, de faculdades, podem estar lá se cadastrando no Learning Hub e aprendendo. Então, a minha dica é: use e abuse do Learning Hub nessas áreas de tecnologia. Não, legal, legal. Assim, a Zug, a gente gera muito apoio para a comunidade com conteúdo, né? Sim. Então, muito do que você comentou aqui, seja do Ariba, do SuccessFactors, BTP, a gente já tem muito conteúdo. Mas dentro desse mundo de IA para consultoria, né, seja consultor interno de uma empresa, ou seja consultor parceiro, onde que você acha que a Zug pode ainda ajudar mais? Sem dúvida, eu vejo a Zug como um papel importante, tá, nessas mudanças em relação a apoiar, oferecendo conteúdos que possam atingir, né, o público, tanto os consultores quanto as empresas, promovendo workshops, conteúdos com cases reais de sucesso, para que a gente possa entender melhor esse cenário. Também vejo a Zug como um papel importante em relação a promover encontros, promover comunidades para troca de experiência entre consultores e entre empresas também, porque a gente consegue aprender com todo mundo junto. Então, eu acredito que a Zug vem com esse papel aí de promover a interação entre os consultores e as empresas que possam ter essa experiência, para que a gente possa promover conteúdos em relação
a tecnologia, a inteligência artificial, como a conferência hoje, né, é uma grande oportunidade para a gente aprender mais sobre a inteligência artificial, sobre a reforma tributária, né, que é o grande assunto do momento também. Né? Então, assim, continuar com essa parceria, né, acredito que as empresas têm a ganhar bastante com a comunidade Azug por conta dessa competência, né, em relação a disseminar conteúdo de qualidade, né, e promover esses encontros com trocas de experiências aí para toda a comunidade SAP. Perfeito. Nossa, Bruna, estamos chegando no final do nosso Azug Talk. Excelente conversa aqui. Muito obrigado. Primeiro, obrigado pela participação, obrigado pelo trabalho que você faz, influenciadora Azug. No final, a gente quer gerar cada vez mais forte a comunidade. Convido quem está assistindo a visitar o azug.com.br, quem é associado, manter porque acesso ao conteúdo, pode vir aqui, se não veio, venha no ano que vem, na conferência, está bombando, muita gente, muito conteúdo legal. Quem não é associado, corre lá, vocês vão se surpreender pelo preço e pela quantidade de coisa que a gente pode fornecer. E aguarde aí mais Azug Talks que a gente vai publicar. Obrigadão e até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima, Fabrício. Valeu, um abração.